Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da Copa São Paulo, onde o Cruzeiro terminou a sua participação na fase de grupos e agora vai enfrentar o Bragantino. Teve mais uma goleada na tarde dessa terça-feira que eu quero trazer aqui os detalhes para vocês. Quero falar também sobre o Ronaldo e os principais trechos assim da entrevista que ele deu já na manhã dessa terça. Que eu quero tirar aqui algumas das partes importantes e falar aqui com vocês. E também para terminar a respeito de chegada de reforços, onde possivelmente deve ter a vinda de pelo menos mais uns 3 a 4 jogadores, onde o Ronaldo foi perguntado a respeito também de contratações que ele respondeu sobre esse caso, tá bom? Que eu vou dar um destaque a mais lá para o final do vídeo. Mas antes de começarmos a pedir para deixar seu like e também se inscrever no canal, que o Cruzeiro News estamos quase chegando a essa marca de 31 mil inscritos e 200, então caso você ainda não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever. Como de costume, o salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro vai para o Sam Músico, ele que foi o primeiro a comentar no vídeo de hoje mais cedo. Muito obrigado, não sei o seu nome, mas valeu demais. O outro é para o Davi Fernandes, ele é de Santa Luzia do Azul, no Espírito Santo. Valeu demais, Davi, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, aproveite aqui embaixo nos comentários para deixar o seu nome e de onde você é. E só antes de irmos para as notícias, eu só vou pedir para vocês aqui também se inscrever no nosso canal de cortes, que eu fiz aqui recentemente, onde eu vou tirar principais trechos aqui dos vídeos do canal, também alguns outros conteúdos exclusivos que eu vou deixar aqui aparecer no card. Clica aqui, já se inscreve e continua aqui assistindo o vídeo. Depois vai lá dar uma olhada nesse outro canal, que caso você queira se inscrever depois, só ir aqui embaixo também no link na descrição desse vídeo. Vai lá me ajudar, estamos em 30 inscritos, ajuda nós chegar aí até 50 hoje, já vou estar muito agradecido a todos vocês, tá bom? Então chega de enrolação e vamos para as notícias. Bom, quero começar o vídeo falando sobre a vitória de goleada do Cruzeiro na Copa São Paulo, onde o Cruzeiro venceu por 3 a 0 o Itapirense e se classificou para as oitavas de final, que é uma notícia que o Cruzeiro já sabia, né? Eu já tinha informado na manhã dessa terça-feira para vocês que o Cruzeiro, com as 2 vitórias, já estava classificado para a fase de oitavas de final, que inclusive o adversário do Cruzeiro já está definido, será no caso o Bragantino nas oitavas de final. Jogo de mata-mata, jogo único, venceu, passou, e se perder estaria eliminado. Enfim, nesse jogo de hoje o Cruzeiro até foi com um time mais misto, tanto que os jogadores que fizeram gols, todos eles no caso estavam como reserva nas últimas partidas, para dar uma poupada, já que foram 3 partidas em menos de uma semana, e além disso o duelo contra o Bragantino ainda não tem data confirmada, mas no máximo até sexta-feira já deve ser realizado essa partida, tá? Enfim, o Cruzeiro que jogou nessa terça-feira com a classificação e a liderança do grupo garantida, então estava bem mais tranquilo o clima, e foi no caso os gols marcados pelo Paulinho, além também do Daniel, e um gol contra do Mikael, jogador do time adversário lá de Itapira. Enfim, um resultado bem interessante e que mostra o aproveitamento da base do Cruzeiro, que assim, no caso venceu a primeira partida por 3 a 0, depois contra o Retrô 2 a 0 e agora de novo uma goleada por 3 a 0, o Cruzeiro que não sofreu nenhum gol, então o sistema defensivo da Raposa muito bem, vai para esse jogo diante o Bragantino, que ficou em segundo lugar no grupo 19, o Cruzeiro vai enfrentar no caso o Bragantino, e assim, eu vejo que até com favoritismo, justamente por conta dessa sequência muito boa de resultados e que não é de hoje. Vale lembrar que o Bragantino também teve bastante destaque, acabou ficando em segundo lugar no grupo, mas das 3 partidas venceu 2 e que não vai ser um adversário fácil. O outro classificado do grupo do Cruzeiro foi o Retrô, que a Raposa venceu na última rodada. Eles no caso conquistaram a classificação. O Retrô lá de Pernambuco também, time de base que tem uma estrutura bem interessante. E eu fiquei feliz, né, de ver o Cruzeiro aí muito bem nessa Copa São Paulo. Tomara que possa chegar adiante, oitavas de final, quarta de final, semifinal. Enfim, vamos aguardar para ver. Mas sem dúvidas alguns desses jogadores, inclusive na minha opinião, merecem espaço no time principal agora com o Paulo Pesolano. E quero que você deixe aqui nos comentários se você está acompanhando a Copinha ou não. Dando continuidade no vídeo, quero falar com vocês sobre a entrevista do Ronaldo nessa última terça-feira e ressaltar aqui alguns pontos que ele disse e também a minha opinião e análise a respeito de cada uma dessas respostas, tá? Essas respostas, no caso. Enfim, a primeira coletiva do Ronaldo aqui no Cruzeiro, desde quando ele comprou o clube, vai lembrar que já era previsto para acontecer algo parecido lá no dia 2 de janeiro, mas ele acabou testando positivo e ficou fora aí durante esses dias, mas que não foi o problema, ocorreu essa entrevista, essa live dele no canal do YouTube do Cruzeiro, que começou às 11 horas. Eu estava esperando começar às 11h30, acabou começando bem mais cedo, às 11 horas,
e que ele falou que foi uma honra, né, ter voltado ao clube depois de 28 anos que o Cruzeiro negociou ele com o futebol europeu, e essa volta dele a Belo Horizonte, que já foi, no caso ele chegou em Belo Horizonte na manhã dessa terça-feira. Enfim, ele deu essa entrevista com vários jornalistas de diferentes rádios. Gostei também bastante das perguntas e também de algumas respostas do Ronaldo. Primeiro já foi a respeito do Fábio, onde ele disse que o Cruzeiro fez todo o esforço que podia para manter o Fábio, mas acabou não chegando a um acordo com ele, que assim, ele queria, no caso do Ronaldo, que o Fábio tivesse um período para se despedir da torcida, que foi a casa do Fábio durante tantos anos, e que no caso o Ronaldo falou que foi uma pena não ter chegado a um acordo com o goleiro. Então você vê que assim, a comissão técnica tinha interesse, mas realmente ambas as partes estavam muito distantes de chegar a um acordo. Desde o início das tratativas já parecia ter demonstrado que realmente, né, o Fábio não vai jogar mais pelo Cruzeiro. Ele falou também sobre as receitas do clube, que segundo ele, a dívida encontrada atualmente pela gestão dele foi muito maior do que era de se esperar, do que eles estavam imaginando inicialmente. Notícia que eu já tinha falado com vocês, o Nicola tinha antecipado essa notícia, que pessoas próximas a ele falou que o Ronaldo se surpreendeu com os valores, mas que ele estava longe de deixar de comprar o Cruzeiro ou algo nesse sentido. Eu já tinha informado para vocês há cerca de 2 semanas atrás. E o Ronaldo, ele falou que a dívida encontrada aqui no Cruzeiro já ultrapassa a casa de R$1 bilhão, e que uma boa parte das receitas, no caso, nos próximos 2 anos, já foram antecipadas. Eu já falei para vocês hoje de manhã, como por exemplo receitas de transmissão e também de patrocinadores, que no caso são os principais. Ele até foi perguntado se ele pensava em desistir do Cruzeiro, de abandonar esse projeto. Ele disse que não está nem perto de passar isso da cabeça dele, e até por conta de várias outras decisões que ele já tomou, né? Chegada do Pedro Martins, do Paulo André, do Paulo Pesolano, de contratações que ele barrou, outras que ele assinou um novo contrato, e fora os outros jogadores que já estão chegando. Então mostra todo esse comprometimento com o Ronaldo junto aqui ao Cruzeiro. Ainda tem também um corte que ele falou que o planejamento da Raposa estava em R$90 milhões, e que agora com o clube empresa, com a SAF, vai ter esse corte para algo na casa dos 35 milhões, que é justamente o valor mensal que o Cruzeiro tem em mente para ter uma folha salarial, que é algo na casa dos 2,3 milhões, para não ultrapassar esse teto e não ter, no caso, prejuízo nessa temporada de 2022. Ele ainda falou sobre os aportes no Cruzeiro de R$400 milhões, que foi o valor da compra, que ele disse o seguinte, abre aspas: não existe ainda um planejamento de aporte financeiro no clube, e primeiro nós estamos criando um padrão de gestão, que eu acho que é o mais importante. E a maior ajuda que podemos dar nesse momento ao clube é criar esse novo padrão de gestão, um padrão eficiente e sustentável. Fecha aspas, que eu concordo totalmente. Não dá para o Cruzeiro ficar dependendo só dele injetar dinheiro aqui no Cruzeiro, porque vamos supor que é 100 milhões todo ano nos próximos 4 anos. 100 milhões agora, 100 milhões em 2023 até 2025. Aí o Cruzeiro, quando parar de ficar injetando esses valores, e o Ronaldo assim não tiver condições de ficar injetando os 100, 150 milhões, o Cruzeiro simplesmente não iria ser mais autossustentável. Então é algo perigoso, e eu concordo totalmente. Eu diria que no geral o Ronaldo se saiu bem nessa entrevista. Teve muita gente zoando que ele ficou falando muito tempo, né, e tudo mais. Isso daí é normal, não é um cara assim extremamente acostumado com dar entrevistas ou algo nesse sentido. Mas se for pensar, ele não fugiu assim muito das respostas. Teve algumas perguntas que você vê que ele deu uma desviada, mas em relação assim, ele respondeu todas, inclusive ressaltando alguns pontos importantes, que eu estou curioso para saber a opinião de vocês. Quero que você deixe aqui nos comentários a respeito dessa entrevista e dessa chegada do Ronaldo aqui ao Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo que eu queria falar com vocês é a respeito da chegada de reforços, onde inclusive o Ronaldo foi perguntado sobre a chegada de novos jogadores aqui no Cruzeiro, que eu vou deixar aqui aparecendo esse trecho dessa live, aparecendo aqui na tela agora, e agora eu comento um pouco mais sobre isso com vocês. Ronaldo, aqui é Victor Martins, do Esporte, e eu gostaria de saber qual que é o seu planejamento para o Cruzeiro a médio e longo prazo. Porque quando você foi anunciado como comprador do clube, gerou uma expectativa muito grande entre os torcedores, que já imaginavam um investimento alto no futebol, a formação de um time capaz de brigar por títulos grandes, como é a história do Cruzeiro mostra, né? Então eu gostaria de saber nesse sentido, você tem um planejamento de quando o Cruzeiro voltar a ter esses grandes times, o que você pensa nesse médio e longo prazo? É lógico que esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que o clube dispute grandes títulos, grandes competições, e que seja protagonista tanto no Brasil como na América do Sul, através da Libertadores. Esse é o nosso objetivo a médio e longo prazo. Logicamente, a curto prazo a gente tem um objetivo principal e o único que a gente tem que pensar, que é de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o nosso planejamento é realmente reduzir custos em todas as esferas no clube,
fazer com um novo padrão, transmitir esse novo padrão de gestão a todos os funcionários, atletas e colaboradores do clube. E a partir daí, né, com a gestão eficiente e sustentável, a gente pensa, logicamente, a médio e longo prazo, disputar todos os títulos da grandeza que o clube merece. Bom, enfim, essa resposta dele que não foi tão objetiva assim a respeito da chegada de jogadores, mas que já deu, no caso, para perceber, diante da fala e também das atitudes do Cruzeiro no mercado, qual que vai ser o perfil de jogador buscado aqui no Cruzeiro. Vale lembrar que a Raposa, assim, deve buscar pelo menos mais 3 nomes no mercado, tá? Até o Samuel Venâncio falou que, no caso, seria 4 nomes. Eu também acho que seja isso, de 3 a 5 reforços que devem chegar no Cruzeiro. Certeza, pelo menos mais um goleiro, pelo menos mais no caso, um lateral direito, que vai ser o Gabriel Dias. De ponta, eu traria pelo menos mais um jogador. Então, um ponta direita, um lateral e um goleiro. Mas ainda existe a possibilidade do Cruzeiro trazer 2, porque não vai ficar o Jailson, o Fábio saiu e o Vinícius tem salários muito altos. O Vinícius, que era jogador da base, eu contrataria um goleiro para ser o titular e deixaria, por exemplo, o goleiro atualmente da Copa São Paulo, o Denivis, que está numa fase excelente. Ao menos na minha opinião, esses 2 já estavam interessantes. Eu traria então um goleiro, lateral direito e mais 2 pontas, um ponta direita e um ponta esquerda. Vale lembrar que possivelmente o Cruzeiro, se for para fazer contratações, vai buscar jovens jogadores, no caso ter que pagar pela transferência, vai ser jovens jogadores com potencial de revenda no futuro que já cheguem para ser um craque e um protagonista no time. Porque se você for analisar os jogadores que foram contratados, como por exemplo o Vagninho de forma oficial e o Gabriel Dias, lateral direito, que eu falei no vídeo no último domingo, você vê que são jogadores assim, que não tem uma idade tão avançada, em média 27, 29 anos de idade, mas que chegam com um salário bem abaixo do que o Cruzeiro estava esperando pagar, né? Então, sem dúvidas, um valor bem mais baixo do que aquele, tipo assim, 150, 200 mil reais por mês, e jogadores de uma faixa ali que não são tão velhos, 27, 29 anos de idade. Enfim, até o Ronaldo foi perguntado em uma parte da entrevista se, no caso, por exemplo, o Cruzeiro, se era o foco realmente nessa temporada, já conseguiu acesso, e se, por exemplo, no meio da temporada o Cruzeiro vê que não vai conseguir e vai ter que fazer contratações. O Ronaldo que respondeu essa pergunta, mas ele meio que deu uma desviada, não respondeu se o Cruzeiro traria reforços no meio da competição para buscar o acesso a qualquer custo. Ele só ressaltou que o foco do Cruzeiro é trazer essa chegada de jogadores que, no caso, para buscar o principal objetivo do Cruzeiro para essa temporada, que é de conseguir o acesso para a primeira divisão. Mas enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. Essa chegada de reforço aí do Cruzeiro quase certa, mas ainda não temos os nomes confirmados e nem, por exemplo, se vai ser jogadores que o Ronaldo vai tirar do próprio bolso dele para trazer para o Cruzeiro ou não. Mas pode aguardar aí pelo menos mais uns 2 a 3 reforços, já contando com o Gabriel Dias, lateral direito, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, se inscrever no nosso outro canal de cortes que eu vou deixar aparecendo aqui na tela final para vocês. E além de se inscrever no canal de corte, eu vou deixar 2 sugestões de vídeos. Uma onde nós falamos o vídeo de hoje de manhã, que eu recomendo você dar uma olhada, inclusive sobre a Globo e tudo mais, quando que o Cruzeiro vai receber por edição no Campeonato Mineiro, fala um pouco sobre esses números, e também o vídeo de ontem de noite, que eu vou deixar aqui os 2 aparecendo na tela final para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!